Olá, tudo bom? Estamos de volta em mais uma meditação, iniciando esse mês de outubro, né? Sabemos que é o outubro rosa, né? Das mulheres se cuidarem, mas nós estamos em nossa igreja dedicando esse mês de outubro ao mês da família. Então, nossos cultos de domingo serão todos direcionados à família, estaremos orando pelas famílias. Então esteja ligado conosco na nossa rede social ou presencialmente. Você pode estar aqui em nossos cultos aos domingos ou 10 horas da manhã ou às 18h30. E justamente eu estava lendo aqui uma passagem na Bíblia de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, uma história interessante, porque eu quero hoje falar sobre filhos, né? Já que estamos dentro do assunto de família. E Jesus, ele gostava muito de falar através de parábolas, né? São histórias que têm um ensinamento. E ele falou da parábola do filho pródigo, né? Do filho gastador, né? Do filho perdulário, né? E ele conta essa história desse jovem que pediu ao pai a sua parte na herança. Ora, o pai ainda não tinha morrido, então o que ele estava querendo dizer, em outras palavras, é: pai, já que você não morreu, eu quero a minha parte da herança antes de você morrer. Aquilo deve ter feito seu pai sofrer muito, né? Uma tristeza no seu coração, ver o filho falar uma coisa dessa, né? E ele então, o pai, a Bíblia, na parábola de Jesus, não diz que o pai retrucou, não é? Provavelmente o pai deve ter aconselhado: que é isso, meu filho, e tal, mas o filho estava decidido. Então o pai deu a parte da herança que lhe cabia, e a Bíblia diz que ele saiu mundo afora para viver uma vida dissoluta, não é? Uma vida devassa. E então ele conta a história desse jovem, que ele foi, enquanto ele estava com o dinheiro, ele tinha muitos amigos ao seu redor, não é? Amigos de farra. Mas depois o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acabaram-se os amigos também, né? E ele passou então a cuidar de porcos. Ora, a gente olha assim, mas o que é que tem cuidar de porcos? Mas para o povo hebreu, o porco era um animal imundo, eles não podiam tocar, não podiam comer, isso era trabalho de escravos, né? E ele então, só para ver a situação dele, ele chegou a uma situação que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Alfarrobas eram umas frutinhas, não é? Umas plantas que eles davam para os porcos comerem. E então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos o controle dos nossos filhos até uma certa idade, né? Então, nós vamos controlando enquanto eles são pequenos, nós vamos orientando, mas chega um certo ponto em que nossos filhos crescem, né? Eles querem a sua independência, e nessa fase, né, de não quererem ouvir os pais, de quererem tomar suas próprias decisões, ouvem mais os amigos do que os pais, não é? É uma fase complicada, uma fase difícil, é um momento crítico na vida do ser humano, não é? Depois da adolescência, entrando na juventude, e eles começam a ocultar dos pais, né? A achar que os pais são retrógrados, são atrasados, não entendem, não é? E foi como esse rapaz, na história de Jesus, né? Esse jovem que saiu, não quis ouvir o pai, e ele saiu e foi viver a vida dissoluta, com os amigos, gastando tudo que tinha. E aconteceu que quando ele chegou no estágio, né, bem fundo, a cuidar de porcos, a querer comer a comida dos porcos, porque ele não tinha nada, a Bíblia registra algo interessante que eu vou ler para você. Diz assim: então, caindo em si, disse, isso é, o jovem, o filho: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. É interessante
que aqui ele diz assim, caindo em si. Isto é, isso significa que esse jovem, ao sair da casa do pai, ao se lançar no mundo numa vida dissoluta, ele estava fora de si. Não é? E quantos pais sofrem com filhos que estão fora de si? Filhos que não querem nada com Deus, não é? Filhos que largaram a diretriz dos pais para tentar ganhar a vida do seu jeito, não é? E tomaram um rumo errado. Quando os filhos tomam um rumo certo, isso dá um descanso para os pais, não é? Mas quando eles tomam um rumo errado, então é um sofrimento para os pais. Mas o que fazer? Porque eu quero focalizar aqui na atitude do pai, né? Porque o pai aparece no início da história, quando o filho pede, né, a sua parte na herança, depois aparece no final da história, né, desse jovem. Então, e às vezes eu ouço muitas pessoas, às vezes com problemas com filhos, que vêm ao gabinete falar comigo, olha, eu vou desistir de orar pelo meu filho, eu não quero mais saber, eu não vou fazer mais nada, não é? E eu quero dizer a você, não desista dos seus filhos. Não é? Não desista, continue orando, continue buscando. Deus tem poder para fazer com que ele caia em si. Então, ele caindo em si, ele vai perceber que é na casa do Pai. É certo que Jesus estava falando aqui daqueles que se desviam na fé, não é? Que abandonam a igreja, que abandonam a comunhão na casa de Deus, não é? E saem com as riquezas dos céus, mas essas riquezas acabam, porque é na casa de Deus que vai repondo essas riquezas. Cada vez que a pessoa vai à igreja, participa dos cultos, eles ganham essa riqueza de paz, de alegria, não é? de contentamento. Então, se ele não vai à igreja se reabastecer, isso vai perdendo. A pessoa perde o prazer nas coisas de Deus. Então, e depois, quando está lá no fundo do poço, é que eles vão perceber que a casa do Pai é que tem fartura, não é? Porque essas coisas vão acabando, se a pessoa não repuser. Então, mas aqui eu quero falar da atitude do pai, que quando o filho volta, não é? Diz assim a história, vinha ele, o filho, né, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha só, que interessante, né? Porque a atitude do pai, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora, mas o pai estava sempre na esperança do filho voltar. Não perca a esperança do seu filho voltar. Não perca a esperança do seu filho ser resgatado. Não é? Você que é cristão, você que é filho de Deus, não desista dos seus filhos. Você que ainda não tem, não entregou sua vida a Jesus Cristo, não é? Você não tem esse respaldo espiritual para te dar forças, entrega a sua vida a Jesus. E você vai ter um apoio, você vai ter uma força, você vai ter um corpo de pessoas, a igreja, que estará orando junto com você pelos seus filhos, para trazer esses filhos de volta, para trazer esses filhos para o caminho correto, né? Para serem homens e mulheres de bem, abençoados. Né? Então, não desista, porque ninguém tem o amor que os pais têm pelos seus filhos. Né? As pessoas do mundo só têm por interesse. Nessa história, Jesus fala disso, né? Dos amigos, quando acabou o dinheiro, como diz o ditado aí, no mundo, acabou o milho, acabou a pipoca. Né? Então, acabou o dinheiro, os amigos tudo se afastaram. Né? Mas os pais estão ali firmes, estão ali orando, estão ali clamando pelos filhos. Não desista. É isso que o inimigo quer, que você desista, para que os seus filhos fiquem totalmente nas mãos dele. Não. Vamos continuar orando, porque Deus é poder para um dia esses seus filhos vai voltar e vai reconhecer, vai cair em si e vai reconhecer que o melhor lugar é na casa do Pai. É o pai que ama, é a mãe que ama, não é? Então, eu quero deixar essa meditação para essa semana. Não desista dos seus filhos. Se isso passou pela sua cabeça, não desista. Se você tem um problema com os seus filhos que estão nas drogas, ou os filhos que se afastaram, não é? Filhos que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida devassa, não é?
filhos que estão no fundo do poço, não é? Saiba de uma coisa, Jesus é poder para resgatar o seu filho. Então clame, esteja em oração, não é? Se você não é membro de alguma igreja, abra o seu coração para Jesus, frequente uma igreja mais próxima da sua casa, se você desejar. Se você quiser vir aqui, nós vamos estar orando também por você, não é? Orando pelos seus filhos, colocando em oração para que a mão de Deus guarde o seu filho, sua filha, proteja, traga de volta um caminho correto, um caminho abençoado. Então, essa semana, pense nisso, não é? Medite nisso, coloque isso no seu coração. Não desista dos seus filhos, tá bom? Deus abençoe você. Eu aguardo você, então, nos nossos cultos de domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Estaremos orando por todas as famílias que estiverem aqui presentes e aquelas que estarão nos vendo através das redes sociais. Então, que Deus abençoe você, que a mão de Deus guie você durante essa semana e que seus filhos sejam alcançados, caiam em si e volte para os caminhos do Senhor para trazer essa alegria para a sua família. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima segunda-feira.